Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom dia a todos e a todas que entrarem aqui na aula do Srimad Bhagavatam. Eu também vou transmitir essa aula pelo meu Instagram. Só vou colocar aqui o título. Ok. Então, todos sejam bem-vindos. Eu vi aqui, entrou aqui Otávio Daniel. Hare Krishna. Gostaria que você me dissesse, que o Otávio Daniel é o Ojoassi, se você está me ouvindo bem, me vendo bem, tá? E vamos, antes da leitura, cantar aquela canção Jai Radha Madhava, a canção que nosso mestre Srila Prabhupada costumava cantar em suas aulas. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava
Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Haribo! Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Srimad Bhagavatam. Essa aula é aqui no canal da ISKCON Rio, e eu agradeço o convite do Paravyoma Prabhu para a gente fazer aqui essa leitura. Então, eu vou compartilhar também aqui, estou transmitindo pelo meu canal aqui no Instagram. Bom dia, Mani Manjari, seja bem-vinda. Então, aqui temos também, pela ISKCON, deve ser Prabhu Paravyoma, Hare Krishna, reverências, todas as glórias Srila Prabhupada, Manish Karni, Hare Krishna, Bhaktivedanta, Hare Krishna, reverências, minhas reverências também. Então, eu vou aqui compartilhar na tela o verso de hoje, tá? Hoje nós vamos começar um novo capítulo, tá? Capítulo 27 do canto 3. Esse capítulo 27, ele tem o título Compreendendo a Natureza Material. Então, vou ler aqui o verso em sânscrito. Eu vou cantar esse verso, né? Sri Bhagavan Vacha Prakritistopi Purusho Najayate Prakritai Gunai Avikarada Kartritvam Nirgunatva Jalar Kavat. Mais uma vez. Shri Bhagavan Vacha Prakritistopi Purusho Najayate Prakritai Gunai Avikarada Kartritvam Nirgunatva Jalar Kavat. Agora, tradução palavra por palavra. Shri Bhagavan Vacha, a personalidade de Deus disse, Prakritistaha, residindo no corpo material, Api, embora, Purusha, a entidade viva, não, Adyate, é afetada, Prakritai, da natureza material, Gunai, pelos modos, Avikarat, por ser imutável, Akartritvat, pela liberdade do sentido de propriedade, Nirgunatvat, por não ser afetada pelas qualidades da natureza material, Jala, na água, Arkavat, como sol. Agora, vamos ler a tradução e também o significado dados por sua divina graça, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A personalidade de Deus, Kapila, continuou. Quando a entidade viva deixa de estar assim afetada pelos modos da natureza material por ser imutável e não reivindicar propriedade, ela permanece à parte das reações dos modos, apesar de residir num corpo material. Assim como o sol permanece separado de seu reflexo na água. Agora vamos ler o significado. No capítulo anterior, o senhor Kapiladeva conclui que, simplesmente por começar a praticar serviço devocional, pode-se alcançar desapego e conhecimento transcendental para entender a ciência de Deus. Aqui se confirma o mesmo princípio. Uma pessoa que é desapegada dos modos da natureza material permanece assim como o sol refletido na água. Quando o sol está refletido na água, o movimento da água, a frieza ou a instabilidade da água
não podem afetar o Sol. Analogamente, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Pradyodhitaha. Então, está no Srimad Bhagavatam 1.2.7. Quem se ocupa plenamente em atividades de serviço devocional, Bhakti Yoga, torna-se como o sol refletido na água. Apesar de parecer estar no mundo material, na verdade, o devoto está no mundo transcendental, assim como o reflexo do sol parece estar na água, mas está a muitos milhões de quilômetros de distância da água. Da mesma forma, quem se dedica ao processo de Bhakti Yoga é nirguna, ou seja, não se deixa afetar pelas qualidades da natureza material. Avikara significa imutável. Na Bhagavad Gita, confirma-se que toda e cada entidade viva é parte integrante do Senhor Supremo. E, deste modo, a posição eterna delas é de cooperar com o Senhor Supremo ou vincular sua energia a ele. Essa é sua posição imutável. Tão logo empregue sua energia e atividades no gozo dos sentidos, essa mudança de posição chama-se vikara. Do mesmo modo, mesmo neste corpo material, ao praticar serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual, a entidade viva alcança a posição imutável, por ser este o seu dever natural. Como se afirma no Srimad Bhagavatam, liberação significa restabelecimento em nossa posição original. A posição original é de prestar serviço ao Senhor, Bhakti Yogena, Bhaktiya. Quando nos desapegamos da atração material e nos ocupamos plenamente em serviço devocional, alcançamos a imutabilidade. A Kartritvat significa não fazer nada em troca de gozo dos sentidos. Quando alguém faz algo assumindo os riscos por sua conta, há um senso de propriedade nisso e, portanto, uma reação. Porém, se faz tudo para Krishna, não existe aí senso de propriedade sobre as atividades. Através da imutabilidade e por não reivindicar propriedade sobre as atividades, podemos nos situar imediatamente na posição transcendental, na qual não somos afetados pelos modos da natureza material, assim como o reflexo do sol não é afetado pela água. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, que me engasguei aqui. Peraí. Bom, então, agora vamos fazer as nossas orações, né? Pedindo aí as bênçãos de Krishna, as bênçãos dos mestres espirituais. Gente, agora que eu estou lembrando, né, que eu comecei a ler o Srimad Bhagavatam, vocês queiram me desculpar, e não fiz as devidas reverências ao Senhor Supremo e também a todos aqueles seres, aquelas entidades envolvidas na construção desse livro sagrado. Então, vou fazer essas reverências agora. Primeiro, eu vou reverenciar o Senhor Krishna, na sua forma de Vasudeva, que está presente em todas as coisas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Nasta Praesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naistiki. Então, me perdoem pela falha, a gente deve fazer primeiramente essas reverências antes de ler o livro, esse livro chamado Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos de toda a literatura védica. Então, feita agora as minhas reverências ao Senhor Supremo e a todas as entidades envolvidas na construção desse livro, eu vou reverenciar agora os mestres, nossos mestres espirituais, para que eles nos deem a sua luz, para que possamos compreender as suas instruções, as instruções que estão contidas neste livro. Om Agyanati Mirandasya Jana Jana Shalakaya Shakshu Militangena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Saptanyana Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminiti Namini. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço minhas humildes, respeitosas reverências a todos os mestres, devotos do Senhor, mestres espirituais, todos os Vaishnavas, devotos puros, que são como árvores dos desejos, que podem satisfazer os desejos de todos, estão cheios de compaixão por nós, almas caídas e condicionadas. Jai. Então, gostaria de dar boas-vindas para aqueles que entraram depois, para Burharidashna, Srila Prabhupada aqui já, minhas reverências, Adilila Devidasi, Hare Krishna, Elias Pereira dos Santos, Hare Krishna, minhas reverências também. Então, agora a gente vai voltar ao nosso texto. Só um instantinho aqui. Então, nós estamos no começo do capítulo 27. E esse é o primeiro verso, esse capítulo. Tá, ok. Ok. Então, vamos rever só o verso, tá? Aqui. A tradução que foi dada para o verso, a personalidade de Deus, Kapila, continuou. Quando a entidade viva deixa de estar assim afetada pelos modos da natureza material, por ser imutável e não reivindicar propriedade, ela permanece à parte das reações dos modos, apesar de residir num corpo material, assim como o sol permanece separado de seu reflexo na água. Aí eu não falei meu nome porque ele já está aí na tela, tá, gente? Eu não me apresentei, mas meu nome é Sundarangi, sou discípula de Purushatraya Swami. Então vamos lá, nós recebemos um tema para nos fixarmos aqui nessa leitura,
que é o seguinte: ao não reivindicar propriedade sobre os objetos materiais e os frutos das nossas atividades, podemos nos situar imediatamente na posição transcendental na qual somos afetados, na qual não somos afetados pelos modos da natureza material, assim como o reflexo do sol não é afetado pela água. Bom, eu gostaria de fazer, antes de falar do verso propriamente dito, uma contextualização para aquelas pessoas que, porventura, estão vendo, né, esse, não estão acompanhando diariamente essas leituras que são feitas aqui pelo canal da ISCOM Rio. Aqui logo no verso já está dizendo o orador do verso, né, que é a personalidade de Deus Kapila. Então é ele que está falando esse verso, né? É uma continuação, esse verso primeiro, do que já foi falado no capítulo anterior, né? Ele está se dirigindo à sua mãe, Devahuti. O capítulo anterior tinha como título Princípios Fundamentais da Natureza Material, e lá, quando ele começou, no capítulo 26, ele falou para a mãe dele assim: minha querida mãe, agora te descreverei as diferentes categorias da verdade absoluta, conhecendo as quais qualquer pessoa pode se libertar da influência dos modos da natureza material. E ele continuou dizendo: o conhecimento é a perfeição última da autorrealização. Eu te explicarei o conhecimento com o qual se cortam os nós do apego ao mundo material. E ele vai descrever para sua mãe uma ciência, né, chamada Sankhya Yoga, ou seja, uma ciência que descreve os elementos, as formas dessa filosofia, né, os componentes dessa filosofia. E Kapila Muni, ele afirma desde o começo que a suprema personalidade de Deus, ela é transcendente a esse mundo material, mas também, além de ser transcendente, ela também é imanente. São dois pontos filosóficos que fundamentam a nossa filosofia do Vaishnavismo, que reconhecemos a suprema personalidade de Deus como transcendente a esse mundo e também imanente a esse mundo. Bom, aí ele vai descrever ainda para sua mãe como a alma espiritual é afetada pela vida condicionada e que a natureza material é a causa do corpo material e dos sentidos da alma condicionada e das deidades que presidem aos sentidos, aos semideuses e etc. Então, ele vai colocar no capítulo anterior diversas relações de causa e efeito, algo que se origina de outro, que causou outro, tudo isso é descrito em detalhes no capítulo 26. Ele vai falar também sobre a cosmogonia desse mundo material, como se gerou, vai falar sobre Pradana, Prakriti, os 5 elementos grosseiros, 5 elementos sutis, e vai falar esses sutis, ele divide em externos e internos, ele vai falar sobre o fator tempo, que age nessa Prakriti, e aí a partir daí vai se originar o Mahatattva, que é a natureza material manifesta, e ele vai começar a descrever cada elemento, né, nesses versos que vão até o verso 61. E aí, no verso 62 do capítulo anterior, ele vai falar assim: ao se manifestarem assim os semideuses e as deidades que presidem os diversos sentidos, eles quiseram despertar a origem de seu aparecimento, que a origem de tudo, como está nos Vedas, como é declarado, né, a origem de tudo é o Supremo, né, ele é a causa de todas as causas. E eles tentam acordar essa Virat Purusha, né, porém, eles não conseguem,
mas até que o controlador interno, a deidade que preside a consciência, entrou no coração com a razão, no mesmo instante o ser cósmico, ele se levanta, ele se desperta, e essa deidade é a superalma, que é um dos aspectos da suprema personalidade de Deus. E aí Kapila revela algo bem interessante e significativo, já no finalzinho do capítulo anterior. Ele diz que o Virat Purusha, a forma universal, assim como acontece com ele, que ele é despertado pela superalma, a entidade viva também. Então, ele diz assim: quando o homem está dormindo, nenhum de seus recursos materiais, a saber, energia vital, os sentidos para registrar conhecimento, os sentidos para trabalhar, a mente, a inteligência pode despertá-lo. Ele só pode ser acordado quando a superalma o ajuda. Então, esse despertamento vem, né, com a superalma. E no verso de ontem, também também um verso muito bonito, que foi descrito aqui, foi falado aqui pelo Prabhu Haridashna. Ele fala assim: portanto, aliás, desculpe, foi falado pelo Prabhu Atmarama. Ele fala, portanto, através da devoção, do desapego e do avanço em conhecimento espiritual adquirido, através de concentrado serviço devocional, deve-se contemplar a superalma como presente neste corpo, embora simultaneamente separada dele. Então, a superalma, ela desperta a entidade viva, assim como desperta o ser cósmico. Porém, né, ele coloca através da devoção, do desapego e do avanço em conhecimento espiritual. Então, que estão concentrados no serviço devocional. Então, o serviço devocional ele tem um papel fundamental nesse despertar da entidade viva. E aí, o verso de hoje, o senhor Kapila continua, né, como o próprio verso diz, né, a personalidade de Deus Kapila continuou. Quando a entidade viva deixa de estar assim afetada pelos modos da natureza material, então, com a sua ação, né, a ação do serviço devocional, com sua devoção, com seu desapego, com seu avanço, ela vai deixar de ser afetada pelos modos da natureza material. Por ser imutável e não reivindicar propriedade, ela permanece a parte das reações dos modos, apesar de residir num corpo material, assim como o Sol permanece separado de seu reflexo. Então, o que seria essa entidade imutável que é falada aqui no verso? Por ser imutável, né? Imutável, quem é imutável? Imutável é a alma espiritual. Né? A alma espiritual que é imutável, como Krishna explica na Bhagavad Gita, e aí eu trouxe aqui um verso do capítulo 2, verso 24, que Krishna diz assim: esta alma individual é inquebrável, indissolúvel e não pode ser queimada nem seca, ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Krishna nessa parte do capítulo 2 da Gita, que é também chamado de Sankhya Yoga. Krishna também vai descrever os aspectos, a natureza dessa alma espiritual. E um dos seus aspectos, uma das suas qualidades é ser imutável. Ela é a mesma sempre. E nesse verso, além dessa afirmação de Kapila, que fala que ela é imutável, ele diz assim: e não reivindica propriedade. O que significa isso, não reivindicar propriedade? Então, aqui eu trouxe um outro verso da Bhagavad Gita, no capítulo 13, no verso 23. Upadrastanumantacha Bharta Bhokta Maheshwara Paramatmeti Chapyukto Desmin Purusha Para. Então, a tradução desse verso: contudo, neste corpo há um outro,
um desfrutador transcendental que é o Senhor, o proprietário supremo, que age como supervisor e permissor, e que é conhecido como superalma. Então, a superalma tem esse papel dentro, né, da entidade, do corpo da entidade viva. Ele é o supervisor e permissor, né? E ele é o proprietário, ele é o proprietário supremo. Não podemos nos enganar quanto a isso, não podemos nos enganar, acharmos que somos proprietários de alguma coisa dentro desse mundo material, porque não somos. O proprietário supremo é Krishna. Nós estamos apenas cuidando daquilo que ele nos concede, até o nosso próprio corpo. É Krishna quem nos dá. Então, na verdade, essa alma, ela tem essa alma pura, né? Como está descrito aqui, que é imutável, ela tem essa consciência de que ela não é dono de nada, ela não tem propriedade nenhuma. Por isso, ela não reivindica a propriedade. E aí, continuando ainda falando sobre o próprio verso, que diz: ela permanece à parte das reações dos modos. O que significa permanecer à parte da reação dos modos? Então, vamos ver aqui também os modos. Que são os modos? Os modos são as gunas, né? Os modos da natureza material. No próprio verso de hoje, tem essa palavra, gunai. Gunai. Gunai está nesse verso de hoje, né? Quando a gente leu lá em sânscrito. Nadhyayate prakritai gunai. Gunai. Qual é o significado? O significado aqui é pelos modos, quer dizer, pelos modos da natureza material. São as gunas. Então, voltando aqui, espera aí. São vários detalhes aqui. Então, aqui no verso, esse gunai está representando os modos. Quer dizer, a alma, essa alma espiritual, ela permanece à parte das reações dos modos. Os modos da natureza material são Satya Guna, Raja Guna e Tamaguna. O modo da bondade, o modo da paixão e o modo da ignorância. Esses modos, eles regem todas as ações que existem, que acontecem nesse mundo. Porém, a alma espiritual, ela, na sua origem, na sua verdadeira forma, ela está à parte das reações dos modos. É como assim, aquela frase que é dita, né, que está dito lá nos evangelhos, viver no mundo sem ser do mundo. Viver no mundo sem ser no mundo. Ou seja, você está aqui, você age, você vive, mas você não se deixa contaminar por esses modos. Você está à parte. E, finalmente, Kardama Muni apresenta, nesse verso, uma conclusão, dizendo assim sobre a analogia do sol e seu reflexo na água, para explicar justamente como que você pode não estar à parte dos modos, já que os modos regem tudo que há nesse mundo. Então, ele dá o exemplo aqui do sol e do seu reflexo. O sol está a quilômetros de distâncias, né, da Terra. Então, se você tem um copo d'água e você coloca assim num dia ensolarado, você vai ver ali o reflexo, o sol ali naquele copo. Porém, mesmo que aquele copo surva turbulência, mesmo que esteja frio, né, a água esteja fria, ou se a água estiver quente, ou o que for, o sol, na sua origem, na sua natureza, ele não está sofrendo a ação do seu reflexo, aquilo que o reflexo está passando ali naquele copo d'água. Então, essa é a analogia
que ele está apresentando aqui para a gente. Mas vamos ver também aqui o significado de Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Então, Prabhupada, ele fala no seu comentário, ele começa assim, no capítulo anterior, então justamente esse verso está ligado ao verso anterior, ao capítulo anterior, como a gente falou na contextualização, Kapiladeva conclui que simplesmente, né, no último verso, Kapiladeva fala assim, no último verso do capítulo 26, simplesmente por começar a praticar serviço devocional, pode-se alcançar desapego e conhecimento transcendental para entender a ciência de Deus. Então, vamos compreender melhor essa afirmação aqui de Srila Prabhupada. Kapila, ele traz para a gente, nesse finalzinho do capítulo 26, a base fundamental das nossas práticas, que é o serviço devocional. Porém, eu pergunto para vocês qual o significado de serviço devocional? O que entendemos por serviço devocional? Ao praticar serviço devocional, pode-se alcançar desapego, conhecimento transcendental para entender a ciência de Deus. Mas eu pergunto, o que é serviço devocional? Porque para a gente poder praticar, a gente tem que saber o que é isso, que prática é essa, né? Então, serviço devocional, que é uma expressão que foi cunhada por Srila Prabhupada, na verdade, é o significado de Bhakti Yoga, só que Srila Prabhupada colocou num sentido prático, né? É a prática central, o caminho principal para a realização espiritual é o serviço devocional. Serviço devocional, a Mani Mandiara está perguntando, é Bhakti Yoga? Sim, Bhakti Yoga é serviço devocional. Serviço devocional é Bhakti Yoga. Então, quando Srila Prabhupada quis explicar o que é Bhakti Yoga, ele falou, Bhakti Yoga é serviço devocional. É você colocar, se a gente vê Bhakti, seria devoção, amor, yoga, né? A conexão, né, com o Supremo. Então, seria, se a gente fosse na parte literal, seria essa conexão com o Supremo através do amor, mas fica muito subjetivo. Então, Srila Prabhupada sempre dizia, quem ama, serve. Né? Se a mãe que ama seu filho, como é que ela mostra que ama? Servindo o seu filho, né? Servindo o seu bebê, a sua criança, cuidando dela. Então, é a forma prática, é o serviço. Bom, então essa expressão de amor e devoção puros, incondicionais à suprema personalidade de Deus, visando agradá-lo, né? Então, o propósito desse amor é agradar a Krishna, agradar. Como eu posso agradar meu Senhor Supremo? Né? Então, essa expressão a gente vê dessa forma de agradar ao Supremo, chamado Anukulyena Krishnanushilanam, que é o amor e a devoção pura, incondicional, à suprema personalidade de Deus. Então, essa expressão Anukulyena Krishnanushilanam é encontrada no Néctar da Devoção, de Rupa Goswami, e logo lá no verso 1:11, quando Rupa Goswami define o Uttama Bhakti, ou serviço devocional puro, porque a gente tem que ter a meta mais elevada, né? E a gente buscar alcançar essa meta mais elevada. Então, nesse verso diz assim, Anyabilasita Shunyam, Yana Karmadi Anavritam, Anukulyena Krishnanushilanam Bhaktiruttama. Qual é a tradução? A devoção de primeira classe, que é a que a gente deve ser a nossa meta, a meta da nossa vida, que chama em sânscrito Uttama Bhakti, é definida como cultivo contínuo de atividades
para a satisfação de Krishna. Então, a satisfação de Krishna é Krishna no Shilanam, e feito de forma favorável, anuculiena, de forma favorável, livre de todos os desejos materiais e não coberto pelo conhecimento jnana, que busca a liberação impessoal, e nem pela ação fruitiva, karma, ou qualquer outra ocupação. Então, a expressão em si significa cultivo de atividades para Krishna, para agradar a Krishna, de maneira favorável. Então, serviço devocional, vamos ver assim, de uma forma mais clara e objetiva. Né? Nós sabemos também que Prahlada Maharaj descreve, né, as nove formas de serviço devocional. Né? Então, inclui diversas práticas, 9 processos de serviço devocional. Então, o primeiro é Shravana, ouvir. Smarana, lembrar. Segundo. Terceiro, Smarana. Desculpe. Primeiro é Shravana, ouvir. O segundo é Kirtana, cantar. O terceiro, Smarana, lembrar. O quarto, Padasevana, servir aos pés de lótus. Né? Os pés de lótus seria aqui adorar a deidade no templo ou servir os seus devotos, né? Os devotos de Krishna. Archana, adoração. Vandana, orações. Dasya, serviço. Sakya, amizade. Agir como cultivar a amizade com Krishna. Atmanivedana seria a entrega total. Então, aqui são os 9 processos, né, de Bhakti Yoga, os 9 processos do serviço devocional. Então, continuando aqui ao comentário de Srila Prabhupada sobre o verso de hoje, ele falando sobre a analogia do sol. Essa analogia apresentada por Kapila Deva, Srila Prabhupada, no comentário, ele vai trazer um verso do Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 7. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Pradyojita Jnana Yati Ashu Vairagyam Jnananchaya Ahaitukam. Tradução: aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus Sri Krishna imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Então, aqui a Mani Manjari perguntou assim, como desenvolver o desapego, né? Ela perguntou aqui no Instagram. Desenvolver desapego está respondido aqui, olha. Prestando serviço devocional à personalidade de Deus. Então, prestando esse serviço a Krishna, imediatamente, adquirimos conhecimento sem causa e desapego do mundo. Então, aqui, gente, está a chave. A chave é o serviço devocional. Srila Prabhupada, quando ele, nesse verso 127, ele, no seu comentário, eu extraí aqui uma parte que eu achei bem interessante, ele diz assim: os princípios de conhecimento e desapego são 2 fatores importantes no caminho da realização transcendental. Todo o processo espiritual leva ao conhecimento perfeito de todas as coisas materiais e espirituais. E o resultado de tal conhecimento perfeito é que nos desapegamos da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais, como Krishna fala na Gita. Bom, isso aqui já foi uma coisa que eu trouxe, mas é interessante, como Srila Prabhupada sempre falava, que a Bhakti Yoga também é uma ciência espiritual.
É uma ciência porque tem métodos, tem processos, todos eles descritos aqui, essas grandes personalidades, como a gente está vendo. Então, você vê que aqui, Kapila Muni fala que essa entidade viva deixa de estar assim afetada pelos modos, mas é uma conclusão do verso anterior, que falava sobre serviço devocional, né? Então, primeiro ele falou que no verso anterior, que era através da devoção, do desapego e do avanço em conhecimento espiritual, concentrados através do serviço devocional, né? Aí você vai contemplar a super-alma presente no seu corpo, né? E daí essa entidade viva deixa de estar afetada pelos modos da natureza material. Então, tudo é uma sequência, uma coisa vai levando a outra. E aqui Srila Prabhupada está nos esclarecendo sobre isso, né? Como é que isso acontece, né? Você presta serviço devocional, que a gente já relacionou aqui, os 9 processos do serviço devocional, você adquire conhecimento e você se desapega do mundo. Então, uma coisa vai levando a outra. E eu lembrei, quando Srila Prabhupada fez esse comentário, que a gente se desapega da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais, lembrei daquele verso que Krishna fala para Arjuna, do gosto superior. Está no capítulo 2, no verso 59. Vishaya vinivartante nirahasya dehinaha rasavarjanasopyasya parandrista nivartate. E a tradução é: a alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Então, se a pessoa vai fazer um esforço por si próprio, né, ela vai começar a se restringir. Não, eu vou me restringir dos prazeres dos sentidos, eu não quero isso, eu não quero aquilo, vou evitar isso. Pelo seu próprio esforço, né, ela vai, como Krishna fala, o gosto pelos objetos vai continuar ali dentro dela, né? Vai continuar internamente falando com ela. Agora, Krishna fala, porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior. Então, o que Krishna quer dizer é o seguinte: não é você renunciar a tudo pelo seu próprio esforço que vai fazer você se liberar desse mundo ou ficar aquém da força, dos modos da natureza material. Não. Mas quando você experimenta um gosto superior, que é através dessas atividades espirituais, através do serviço devocional, aí você vai se fixar, né? A sua consciência vai ficar fixa. Então, aquelas coisas, né? Aquele desejo que você tinha anteriormente, não vai ter tanta força como tinha antes. Então, alguns mestres fazem uma analogia do copo d'água. Então, você tem um copo vazio e você quer tirar o ar. O ar aqui representa os desejos pelo gozo material, né? Aí o gozo dos sentidos, aí você quer tirar, o ar representa isso. Né? É muito difícil você tirar o ar do copo. Mas se você coloca a água aí seriam as atividades espirituais, seria o serviço devocional. Se você coloca no copo, automaticamente o ar sai. Então, assim, é algo natural. Bom, um outro detalhe que Srila Prabhupada põe no seu comentário é essa palavra avikara, que significa imutável. Então, na Bhagavad Gita, confirma-se que toda entidade viva é parte integrante do Senhor. E, deste modo, isso aqui é o comentário de Srila Prabhupada, a posição eterna delas é cooperar com o Senhor, ou vincular sua energia a Ele.
Essa é sua posição imutável, chamada Brahma Samisparsha, como aparece no verso. Então, esse verso que Srila Prabhupada está falando aqui, Brahma Samisparsha, é encontrado no capítulo 6, verso 28. Yunjam evastadatmanam yogi vigata kalma saha sukena brahma samispasham atyantam sukam ajnute. Então, aqui tem essa expressão, Brahma Samispasham. Vamos ler a tradução desse verso. Assim, são palavras de Krishna. O yogi é algo autocontrolado, constantemente ocupado na prática de yoga, livra-se de toda a contaminação material e alcança a etapa mais elevada, a felicidade perfeita no serviço transcendental amoroso do Senhor. Então, aqui mais uma explicação que é dada por Krishna, que é a ocupação constante na prática de yoga, no serviço devocional. Então, vai ajudar, né, a entidade viva, o yogi, a livrar-se de toda a contaminação material. Então, esse Brahma Sparsham é Brahma Samisparsham. É uma expressão, Brahma Samisparsham, estando em contato constante com o Supremo. Isso que é o significado dessa expressão. Estando em contato constante com o Supremo. Então, esse deve ser o desejo da entidade viva, estar em contato constante com o Supremo. Então, tem aquela analogia também da mão e do corpo, né? Imagine que a mão queira se livrar do corpo, né? A mão, aqui, né? Tem duas mãos. As mãos estão sempre servindo o corpo. Então, se eu quero beber água, eu mando comando para minha mão, ela vai, pega a garrafinha d'água, a outra vai aqui e abre, está seguindo o comando, né? Que o corpo está mandando para ela, né? Então, você vai beber água, você se refresca, e a mão também, ela recebe esse benefício, porque se o corpo está bem, a mão vai estar bem. Então, esse é o propósito. A mão, seu propósito é servir o corpo. E a alma, o propósito da alma é servir a Krishna. Então, continuando. Ainda no comentário de Srila Prabhupada, ele diz assim, no comentário do verso de hoje, liberação significa restabelecimento em nossa posição original. Isso que é liberação. É voltarmos à nossa condição original. E aí, no verso 12 do capítulo 7, do canto 3, diz assim, Savai Nivriti Dharmena Vasudeva Nukampaya Bhagavat Bhakti Yogena Tirodate Shanayirha. Porque Srila Prabhupada vai mencionar no seu comentário essa expressão Bhakti Yogena, está nesse verso. Contudo, agora eu vou falar a tradução desse verso, o Srimad Bhagavata, canto 3, capítulo 7, verso 12. Contudo, essa concepção errônea de autoidentidade pode ser reduzida gradualmente pela misericórdia da personalidade de Deus, Vasudeva, através do processo de serviço devocional ao Senhor, no modo do desapego. Mais uma confirmação aqui da importância da prática do serviço devocional. E aí, ao estarmos praticando constantemente essa concepção errônea desse falso ego, essa autoidentidade que nós desenvolvemos aqui nesse mundo, desde que aparecemos aqui, desde que nascemos aqui, né? Recebemos um nome,
nascemos numa família, recebemos influência da nossa cultura, recebemos influência da família, dos parentes, dos amigos, né, da sociedade que nós vivemos, e vamos construindo essa personalidade que como diz assim, uma concepção errônea dessa autoidentidade. Porque, na verdade, nós não somos exatamente esse personagem que nós estamos agora. Isso é uma coisa muito passageira, transitória. Daqui a pouco, nossa alma abandona esse corpo. E aí, retornando a esse mundo material, vamos adquirir um novo personagem. E assim vai. E como Srila Prabhupada mesmo afirma, estamos aqui nesse samsara há muitas vidas, incontáveis vidas, realizando essa ilusão de que somos um personagem X, Y, Z. Então, aqui nesse verso, Srila Prabhupada faz um comentário nesse canto 3, capítulo 7, verso 12, que eu retirei uma parte que achei assim bem interessante, que ele diz assim: o Senhor Vasudeva só se satisfaz com o serviço devocional. E, desse modo, sua misericórdia é compreendida, isso aqui é importante, hein? Que Srila Prabhupada vai colocar aqui nesse verso, na companhia de devotos puros do Senhor. Porque nós temos muitas dificuldades, né, de nos livrarmos dessa concepção errônea dessa nossa autoidentidade, do nosso falso ego, não é mesmo? A todo momento a gente está se identificando, a todo momento a gente está acreditando que somos esse personagem, né? Cada dia, a cada momento, a cada hora. Mas aqui Srila Prabhupada fala, olha, quando estamos na companhia de devotos puros do Senhor, né? Aí nós podemos compreender melhor que os devotos puros do Senhor são transcendentais. Eles são transcendentais a todos os desejos materiais. Então, por isso que essa associação é importante. Né? Porque a todo momento estamos nos associando com quem? Pessoas materialistas, pessoas que também têm a concepção errônea da sua autoidentidade. E só isso que faz? Faz reforçar cada vez mais o nosso conceito errado de quem somos. Mas, se nos associamos, se buscamos a companhia desses devotos puros, né? Esses devotos são transcendentais a todos os desejos materiais. Eles são transcendentais aos resultados das atividades fruitivas, eles não ficam esperando o resultado de suas ações, né? E nem muito menos de especulação filosófica. Se alguém, isso aqui já é conclusão de Srila Prabhupada nesse comentário, se alguém quer adquirir a misericórdia do Senhor, tem que se associar com devotos puros. Vamos ouvir isso. Ouvir, Shravana, não só, só uma ação mecânica do som entrar nos nossos ouvidos, mas ouvir internamente. Que essa mensagem possa penetrar no nosso coração, possa despertar a nossa inteligência para o verdadeiro conhecimento. Né? Então, me lembrei também daquele provérbio popular, que é muito falado: diga-me com quem andas, que direi quem és. Então, muito importante a gente refletir qual tem sido a nossa associação. Bom, e ao praticar serviço devocional, isso aí é o comentário de Prabhupada no verso de hoje, sob a orientação do mestre espiritual, então importante aqui a participação do mestre espiritual. O mestre espiritual, ele é uma das bases da nossa filosofia. A presença do mestre na nossa vida. A influência do mestre na nossa vida. E aqui destacamos esse mestre que nos dá a iniciação espiritual. Nessa semana, Chandramukha Swami, numa das suas lives,
tinha como título a iniciação espiritual. Então, a importância de sermos iniciados por um mestre espiritual, né, dessa linha Parampará, que vem lá de Krishna, e receber dele essa iniciação e nos conectarmos, né, com esse Parampará, através do mestre espiritual iniciador. Então, voltando aqui, ao praticar serviço devocional sob orientação do mestre espiritual, a entidade viva alcança a posição imutável, né, que é aquela natureza imutável que falamos no início, da alma espiritual. E aí, para encerrar, né, já está quase 9 horas aqui, eu vou citar um verso da Bhagavad Gita, falado por Krishna, muito conhecido pelos devotos. Tadividi pranipatena, pariprashnena sevaya, upadekshanti te dhyanam, dhyanina statua dashinaha. E aí, a tradução. Tente aprender a verdade, aproximando-se de um mestre espiritual. Faça-lhe perguntas com submissão e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento, porque elas são videntes da verdade. Bhagavad Gita 4, 34. Então, vou encerrar aqui minha fala. Vou abrir aqui para as perguntas e comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Paula Schwab, Hare Krishna, Iscon Rio, que deve ser para Buparavioma. O principal serviço devocional é ouvir, cantar e lembrar. Ouvir. Por isso é tão importante ouvir o Srimad Bhagavatam. Inclusive, aquela reverência que a gente faz, né, ouvindo regularmente, né, diariamente, como a gente faz aqui na ISCOM Rio, né, o Srimad Bhagavatam. Cantar as glórias de Krishna. Cantar é você repetir o que você ouviu, né? Você ouve com atenção, você consegue repetir. Cantar Kirtan. Kirtan pode ser cantar como a gente conhece, né? Pode ser falar, né? Kirtan tem um significado amplo. E lembrar, porque para você falar, você tem que lembrar. Você tem que lembrar, né? Então, Smarana. Então, Shravana, Kirtana e Smarana. Os 3 primeiros processos de serviço devocional, e aqui Prabhuparavioma está destacando como principal, né? São os principais. Então, aqui, Otávio Daniel, que é o Ojasui, ele diz assim, justamente nessa era de Kali, não há outro caminho, não há outro caminho, não há outro caminho. Porque essa era, nós estamos muito perturbados, né? É uma era de perturbação mental. Em eras anteriores, as pessoas se colocavam numa posição de meditação, né? Num asana apropriado, e ficavam ali muito tempo, muito tempo meditando. E agora a gente tem mais dificuldade, né? Nossa mente está muito perturbada, sofremos muitas influências, né? Temos, assim, o materialismo crescendo a cada dia, pessoas cada vez mais avessas à espiritualidade, né? Ao conhecimento espiritual, mas Krishna, né, nos ajuda, né, nesse caminho. Bom, continuando aqui,
Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Ah, Prabhu colocou Padasevana, que é servir, né, aos pés de lótus. E ali pode ser servir aos pés de lótus da própria deidade, Krishna, ou pode ser também servir aos devotos de Krishna. E ali também, nesse verso que nós falamos, o 4:34, esse último verso que citamos aí da Gita, fala da importância do discípulo servir ao seu mestre espiritual. É muito importante estarmos ajudando o mestre espiritual na sua missão. É o servir, que é um outro processo, né, de Bhakti Yoga. E aqui a Gleides, Hare Krishna, reverência. Luiz Rocha, Hare Krishna. Aqui. Então, o devoto perde sua identidade original, sua individualidade? Não, não é isso que o texto fala, né? Aqui até a Srila Prabhupada comentou a nossa autoidentidade errônea, errônea. Né? Porque esse personagem que estamos vivendo, ele é temporário, né? Mas a identidade original, que é a alma espiritual, ela é eterna, ela é imutável, como nós vimos as suas características logo no começo dessa preleção. E ela não perde a sua individualidade, ela vai continuar sendo serva de Krishna. Aqui a gente começa a exercer a nossa natureza original de servo, aqui mesmo nesse mundo. E, claro, quando a gente for para o mundo espiritual, e vamos continuar, né, na nossa posição de servos. Né, como Srila Prabhupada perguntou aos seus discípulos o que uma máquina de debulhar vai fazer lá no mundo espiritual. Aí todo mundo ficou assim atônito, ninguém sabia responder. Aí ele respondeu: ela vai continuar debulhando, né? Se ela faz esse é o seu serviço aqui, lá ela vai continuar fazendo o seu serviço. Então a gente não perde a nossa individualidade. Então, eu acho que aqui não tem mais comentários, né? Não sei, vamos ver aqui no Instagram. Aqui no Instagram. As perguntas que a Mani Manjari fez, eu já respondi, né? Ela colocou serviço ao guru aqui, né? Eu não sei se. Aí, quando a gente estava falando de Padasevana, mas não tem perguntas aqui. A Isco, bom, a Isco já respondi. Bom, então acho que é isso, gente. Quero agradecer a participação de vocês. É muito bom estarmos aqui ouvindo o Srimad Bhagavatam, ouvindo as instruções de Srila Prabhupada, tão fundamentais para a gente poder desenvolver, né, nos desenvolver nesse caminho espiritual, para nós alcançarmos a autorrealização. Então, muito grata a todos, grata ao Prabhu Paravioma pela oportunidade, porque sempre que a gente tem que apresentar uma aula, a gente tem que estudar. É o meu caso, né, pelo menos, né? Então, a gente se dedica mais tempo a estudar, a ler esses versos, a refletir, e cada vez mais a gente fica mais atraído pela beleza dessa literatura. Então, muito grata a todos vocês. Obrigada também, Paula, pela sua participação aí. Um bom dia a todos. Hare Krishna. E convido a vocês se quiserem, hoje nós temos um encontro virtual do Lapidar Glória. Lá nós estamos estudando o livro Bhagavad Gita em 6 temas, de autoria de Purusharthaya Swami, meu Guru Maharaj. Então, todos estão convidados, é pelo Google Meet. Então, se alguém desejar participar, é só entrar em contato comigo.
mandar uma mensagem que eu passo o link para você, tá bom? Então, um grande abraço a todos, um bom dia, Hare Krishna. Todas as glórias, a Srila Prabhupada, Haribo!